Vamos embora, giro de notícias começando. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos lá, a gente abre aqui já falando sobre gigantes, né? Times ali da Inglaterra, da França, times também do México, interessados no futebol do Matheus Reis, atacante da base, do profissional, enfim, dá para dizer ali que das duas coisas, do Fluminense, um atacante que está subindo da equipe de base, né, de Xerém, para o time profissional. Segundo a página Jóvenes Futebolistas MX, né, futebolistas jovens do México, que é uma página bem conceituada nessa área de futebol de base, o Matheus Reis, de 17 anos, que também é nascido no México, vale destacar isso, né? Ele é nascido no México, ele é filho de um jogador brasileiro, Elias, que jogava no México na época, ele nasceu por lá, então ele tem essa dupla nacionalidade. E tanto o Liverpool quanto o Newcastle, dos dois da Inglaterra, também já tiveram reuniões com pessoas responsáveis pela carreira do Matheus Reis. E que além desses dois, Chelsea, Manchester City, também na Inglaterra, e o Mônaco da França fizeram consultas ali sobre o Matheus Reis. É um cara muito bem conceituado no meio do futebol, é uma das joias ali que Xerém tem pro futuro. Ainda não jogou no time profissional de maneira normal, né? Enfim, foi relacionado ali algumas vezes, mas não chegou a entrar em campo pela equipe profissional e vem jogando o Brasileirão Sub-20. Não é um daqueles caras que tem uma série de números absurdos, mas foi campeão do Sul-Americano Sub-17, agora mais recente, que aconteceu no ano passado. Então, estava naquele time que foi campeão, enfim, no hexagonal final ali, enfim, foi campeão até de maneira invicta na fase final. Na fase inicial também, acho que o Brasil foi campeão invicto desse Sul-Americano. Junto com o Cauã Elias, inclusive. Então, o Matheus Reis, assim, sendo bem sincero, não sei nem quantificar ainda de preço. Ainda é muito cedo pra gente falar em alguma coisa relacionada à venda do Matheus Reis, etc. Porque é um moleque que nem subiu profissional. E aí sempre aquilo tudo que eu falo. Se é um moleque que não subiu profissional ainda, e ele não é um fenômeno absurdo na base, com 200 milhões de gols e etc., ele provavelmente tem o preço inflado pela idade, como foi o caso do Metinho, por exemplo. É muito novo, então você compra ali na planta. E por outro lado também o valor cai um pouco porque você não testou o cara no profissional, novamente, excetuando aqueles que são fenômenos absurdos na base, como foi o Kaique, por exemplo, por aqui. Vamos ficar de olho, né? Bem, Fernando Diniz renovou com o Fluminense, a renovação até o final do ano que vem, mais um ano de contrato, né? Ele já tinha contrato até 2024, e foi dada uma entrevista coletiva ontem no Maracanã. Eu prometi, vou fazer um vídeo ainda falando sobre essa renovação e como isso interfere ali no ano, como a gente enxerga, como a gente pode enxergar essa renovação do Fernando Diniz, mas como é um giro de notícias, vale destacar que o Mário Bittencourt deu coletiva junto com o Fernando Diniz e falou sobre vendas. Ele fez ali uma longa explanação falando de como em 2022 ele precisou vender o Luiz Henrique, o Matheus Martins, e para poder pagar os salários e manter o clube em dia em 2022, e como em 2023, ele até não cita nominalmente, mas ele fala do Rodrigo Capello, né? Ele não vende o André e isso é chamado de uma irresponsabilidade financeira. E aí por isso o Fluminense ganhou na Libertadores. Não vou entrar no mérito da discussão aqui da irresponsabilidade financeira. Quem assiste aqui o canal sabe a minha opinião, já falei algumas vezes, né? Sem o dinheiro da Liga, a gente teria terminado o ano campeão da Libertadores e devendo aos montes. Mas a opção está muito clara para 2024, é vender jogadores. Ele chegou a citar de que vai ter que vender um ou dois jogadores. E a gente sabe muito bem, infelizmente, quem são esses dois jogadores. São dois pilares ali também do time. André e Martinelli, sendo que já saiu... André e John Arias, sendo que já saiu o Nino. A gente vem jogando sem o André, isso é um desfalque grande, é um desfalque importante. A gente está até esquecendo um pouco de mencionar isso nas análises, mas o Martinelli vem jogando muito. É uma perda que a gente já sabe, trata-se muito mais de quanto.
e não de quando o André vai sair. O fato é esse. E já do John Arias é um caso mais complicado, porque é um jogador que já falou de saída, é um jogador que a gente sabe que tem um sonho de jogar na Europa, mas que aos poucos também as propostas vão se esvaindo pelo mesmo motivo que eu falei do Matheus Reis. Idade importa muito. O John Arias agora vai ser pai. E aí você tem essa interferência na vida também do cara. E aí, ele vai querer criar a filha dele aonde? É filha, né? Como é que vai ser essa situação? Enfim, então é toda uma situação que envolve também essas possíveis vendas, não só do Fluminense simplesmente receber a proposta, aceitar a proposta e vender. Até porque, no final das contas, para quem não sabe como funciona o meio do futebol, o presidente do esporte não tem a ideia e fala, vou contratar um jogador do Brasil. Quem pode ser? John Arias. Não. Normalmente o cara vai ser oferecido. Aí o intermediário quer uma carta para poder negociar o John Arias na Europa. Aí o intermediário pro lado de lá, ele quer uma carta do Mônaco para poder vir fazer uma proposta pelo John Arias. Então, isso é cheio de intermediários, que inclusive, ali, o famoso mordem aquela boa parte ali dessa quantia de transferência de dinheiro. Enfim, tá? Vamos ver como é que vai ser essa situação das vendas. Outro assunto que eles falaram também foi sobre John Kennedy nessa entrevista. E uma frase bem específica, né, ficou muito clara. Eu mencionei num vídeo de análise Pocket e Giro de Notícias, né, que eu lancei ontem de madrugada ainda, que o Felipe Melo falou sobre o caso, mas o Mário Bittencourt e o Fernando Diniz também falaram, mas principalmente deu para perceber um teor muito claro na fala, principalmente do Mário Bittencourt. Olha só, tá digitado aqui. Já é a segunda ou terceira vez que a gente o abraça, o John Kennedy, né? E é muito importante que as pessoas entendam que esse abraço é após a repreensão que a gente deu. Creio que foi entendido em grande parte pelas pessoas. O Fluminense tem divisão de base muito qualificada, há anos é formador de pessoas, de jogadores e principalmente pessoas. Quando a gente dá uma nova oportunidade a um jogador depois de uma indisciplina, a gente está trabalhando muito mais para salvá-lo do que preocupado especificamente com as questões da instituição. Cara, pelas falas, tanto do Mário, do Felipe Melo e do Diniz, está muito claro que é o seguinte, a gente, né, no caso, instituição Fluminense, né, e especificamente diretoria, comissão técnica e jogadores. A gente tá dando outra chance pro John Kennedy. Cabe muito mais agora ao John Kennedy abraçar essa outra chance do que a gente fazer alguma coisa, né? Ficou muito claro isso, assim, quando o Mário fala que é muito importante que as pessoas entendam que esses abraços vêm após a repreensão, ele está deixando muito claro que aquela publicação da questão da punição por indisciplina do John Kennedy, etc., tudo aquilo foi uma repreensão feita pro Fluminense quando a situação já está muito complicada. E que agora é a hora do abraço. Essa ficou muito famoso ali porque ninguém comemorou com o John Kennedy, os gols e tal. E me pareceu, assim, eu não vi isso do Maracanã, depois eu fui ver esse lance no vídeo, né, na transmissão, e me pareceu muito mais uma situação de, cara, 2-0, a gente já estava classificado praticamente, tá todo mundo cansado e o John Kennedy vai comemorar lá no canto, do que necessariamente eu não gosto do John Kennedy, não vou lá comemorar. Óbvio que talvez se fosse um jogador, tipo, um gol que todo mundo queria que acontecesse, se fosse um jogador que tivesse o primeiro gol profissional de um moleque que todo mundo ali tá adorando e tal, era uma outra história, mas o John Kennedy vai ter que reconquistar essa confiança do grupo também para ser querido, né, e adorado por todos do grupo. Ele tá numa situação de ir voltando. Agora, dizer que excluíram e tal, eu não enxerguei dessa maneira, também não foi a resposta ali da galera, não. E pra poder fechar, eu falei do Gigantes da Inglaterra, falei aqui do Mário, não, é isso mesmo, eram essas notícias aqui desse Giro de Notícias. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui embaixo e dar aquela moral. Tamo junto, até a próxima, valeu!